Boa noite, amada igreja. Eu quero cumprimentar a todos que de norte a sul, neste momento, está acompanhando essa live de transmissão da Palavra de Deus. E como ora foi mencionado, o tema dessa noite é a consagração é indispensável. Queridos irmãos, o que você que está acompanhando essa live neste momento pensa? A consagração é indispensável? Bom, de fato, a consagração sim é indispensável. Indispensável é tudo aquilo que não podemos dispensar. E para pensarmos de uma maneira melhor, é indispensável para o automóvel o combustível para ele se mover por quilômetros. É indispensável também para o corpo humano a boa alimentação, acompanhado da boa ingestão de água. E falando da vida espiritual, é também indispensável nos consagrarmos ao Senhor. E eu quero dizer neste particular que se não nos consagrarmos ao Senhor, teremos uma vida espiritual só para o gasto. E você já parou para pensar aonde a vida espiritual para o gasto pode te levar? Você sabe o que é uma vida espiritual só para o gasto? Imaginemos o seguinte cenário. Você é convidado ou convidada para almoçar na casa de uma irmã. Ela capricha no cardápio. Finalmente é a hora de todos comerem. A irmã, ela fica curiosa, pensando, olha, será que eles gostaram do alimento que foi preparado? Não contendo-se, a irmã pergunta, o que você achou da comida? E então alguém responde, deu para o gasto. Percebam, irmãos, vida espiritual para o gasto não nos levará para lugar nenhum. Assim como uma comida com sabor para o gasto não impressiona. Comida com sabor para o gasto não impressiona. A comida precisa ter sabor. Comida com sabor para o gasto não impressiona, enfaticamente digo mais uma vez. E no Evangelho narrado segundo Mateus, no capítulo 5 e no versículo 13, lemos, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Consagração para o gasto não nos levará a lugar algum. Na Epístola de Paulo, escrita aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, lemos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Percebam, irmãos, a consagração de fato é indispensável. E quando falamos de consagração, me vem à mente como o mercado de trabalho tem se tornado exigente nos últimos dias. A revista em.com.br, em sua matéria de economia, na capa estava escrito assim, mercado de trabalho exige novo perfil de profissional. Saiba como se atualizar. A saída para sobreviver no mercado é aceitar que ele mudou e tem outras exigências. E essas exigências são enumeradas aqui. O mercado se tornou amplo, dinâmico, globalizado e valoriza profissionais que se reinventam. A revista O Globo, também na matéria de economia, escreveu: empresas estão cada vez mais exigentes sobre competência de seus funcionários. Brasileiros são os únicos a se sentirem mais responsáveis do que as empresas quando se trata de preencher a lacuna entre competências e exigências de trabalho. E eu trouxe aqui alguns exemplos interessantes, algumas empresas e os requisitos pelos quais é escolhido seus funcionários. A Gerdau, talvez você que está me assistindo, já ouviu falar desta grande empresa, muito conhecida em todo o território nacional. E ela procura em seus funcionários, ela procura pessoas que sejam comprometidas, pessoas que
buscam constantemente se aperfeiçoar por meio do autodesenvolvimento. Busca também por profissionais que valorizam o trabalho em equipe, atuando de forma integrada entre as diversas áreas. E busca também em seus funcionários profissionais que atuem de acordo com os valores da empresa. Afinal, não dá para trabalhar com alguém que não valorize os valores de uma empresa. Uma rede de banco muito conhecida em todo o território nacional, o Itaú Unibanco, procura por profissionais que tenham paixão pela performance, mantendo o cliente como prioridade, trabalhando em equipe, de forma ágil e descomplicada, que sonhe grande, tendo a inovação como inspiração. Eu quero perguntar aos irmãos, se os homens exigem tanto dos seus funcionários ou possíveis funcionários, será que Deus exigiria menos dos súditos do céu? Você pensa que Deus exigiria menos de mim, de você? Com toda certeza não. Vejam esta tradução de Hebreus 12, o versículo 14. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu quero frisar a última parte deste texto que diz que sem santidade ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor. Para alcançar a santidade, irmãos, é necessário eficiência e eficácia. Eficiência e eficácia são palavras semelhantes e muitas vezes consideradas sinônimos. No entanto, existem diferenças sutis na definição e utilização de ambos os termos. Mas, então, o que é eficiência e o que é eficácia? Vejamos. Eficiência é realizar de maneira correta as suas funções. Imagine alguém que está diante de uma escada e sobe degrau a degrau de uma forma pausada e sempre dando passos firmes. Esse é um exemplo muito prático do que é eficiência. Repetindo, eficiência é realizar de maneira correta as suas funções, as funções que lhe é designada. Por sua vez, eficácia mede a relação entre o efeito da ação e os objetivos pretendidos. Eficácia tem a ver com resultados. Eficácia tem a ver com resultado. Imagine vários corredores correndo, todos de uma forma eficiente, correndo da forma certa. Porém, alguém corre mais rápido, alguém usa as técnicas da corrida e se desenvolve melhor e é o primeiro a chegar na linha de chegada. Esse foi o que alcançou a eficácia, foi o que alcançou o objetivo. Bom, mas vamos entender juntos como isso funciona na vida espiritual? Acontece assim. No livro de Gênesis, no capítulo 5 e no versículo 24, nós encontramos um conhecido texto da palavra de Deus. Esse, eu quero dizer, é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. E assim diz: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, portanto Deus o tomou para si. Percebam, irmãos, Enoque alcançou a eficácia e Deus o tomou para si. Mas eu quero considerar com os irmãos alguns textos da palavra de Deus e alguns meios pelos quais podemos nos consagrar ao Senhor. No livro do profeta Daniel, no capítulo 10, ou melhor, no capítulo 6, no versículo 10, assim lemos: 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Percebam, irmãos, na consagração para com o nosso Salvador, para com o nosso Deus, nós precisamos constantemente estar buscando a Ele por meio da oração.
Conhecemos há muito tempo que Deus fala conosco por meio da Bíblia e nós falamos com o Senhor, o nosso Deus, por meio da oração. E eu quero, nesse particular, perguntar a você: você tem conversado com esse amigo que é o nosso Salvador? Eu acho interessante a experiência do filho do pastor Fernando Iglesias. Eu sei que você já ouviu falar desse pastor, é um conhecido pastor no Brasil. E um dia o filho do pastor Fernando Iglesias disse assim: papai, eu estou orando mais que Daniel. E o pastor ficou feliz quando ouviu o filho dizer que estava orando mais do que Daniel. Afinal, orar a Deus mais e mais, não há nenhum problema nisso. E o pai perguntou: mas por que, meu filho, você está orando mais do que Daniel? Ele disse: olha, papai, Daniel, segundo a Bíblia, orava 3 vezes. Eu oro quando eu acordo, oro pelo de jejum, oro pelo almoço, oro pelo jantar e oro também quando vou me deitar. Perceba, papai, eu oro 5 vezes, 2 vezes mais que Daniel. Que interessante, não, irmãos? Aquela criança tinha prazer em conversar com Deus, tinha prazer em buscar ter comunhão com Deus por meio da oração. E nesse particular eu quero lembrar mais uma vez de Enoque. E a inspiração diz que para Enoque a oração era tão importante quanto o ato de respirar. Percebam, irmãos, é indispensável para alcançarmos o ápice da consagração, orarmos constantemente. Eu quero considerar um outro ponto da palavra de Deus. Um outro elemento pelo qual podemos estar nos consagrando mais e mais ao Senhor é por meio do estudo da Bíblia, isso mesmo. No livro dos Salmos, no capítulo 119, no versículo 105, assim lemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Percebam, irmãos, a palavra de Deus, ela é a luz que pode iluminar o nosso caminho desde quando eu e você buscarmos ter a Bíblia não fechada, mas sempre aberta diante dos nossos olhos. Mas, então, como se usar desse elemento do estudo da palavra de Deus? Você deve ler de 3 a 4 capítulos da Bíblia por dia. É muito bom e deve também estudar as lições da escola sabatina, pois ali contém textos bíblicos e também textos da inspiração. Devemos ler também o espírito de profecia, a inspiração e ler livros espirituais. Ler livros espirituais que tenham um conteúdo edificante. E o terceiro elemento que eu quero considerar junto com você neste momento é congregar. Na epístola de Paulo, ainda aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, lemos: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-os uns aos outros, e tanto mais quando vê se aproximar aquele dia. Então, já consideramos a oração, o estudo da palavra de Deus, e agora estamos considerando a importância de ir à igreja. Durante esse momento de pandemia, temos observado o privilégio áureo que é ir para a igreja, não? E isso implica em assistir todos os cultos e reuniões da igreja. Nós devemos aproveitar muito bem o privilégio de congregar. Eu sei que agora não está sendo possível em todo lugar, talvez você, em sua cidade, não está podendo ter o privilégio de ir aos cultos, mas quando tudo estiver normalizado, estiver melhor, não perca um culto, nem mesmo os cultos de quarta-feira. O quarto elemento que eu quero considerar é o pregar a palavra de Deus, é o pregar o evangelho. Deuteronômio, capítulo 32 e o versículo 22, assim lemos: goteja a minha doutrina como chuva, destilha a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Percebam, irmãos,
Precisamos fazer tudo aquilo que já consideramos até aqui, mas também pregar a palavra de Deus. E eu quero dizer que quando nós pregamos a palavra de Deus, nós somos grandemente abençoados e voltamos edificados. Bom, faça uma lista de possíveis alunos. Os parentes e amigos devem ser os primeiros dessa lista. Tenha pelo menos um aluno. O método você escolhe. Eu quero ler com os irmãos Conselho para Pais, Professores e Estudantes, na página de número 329, que diz: não podemos avançar na experiência cristã enquanto não afastarmos de nosso caminho tudo quanto nos separe de Deus. Eu quero dizer que não adianta fazermos tudo e depois nos colocarmos no terreno do inimigo. Por isso precisamos buscar fazer tudo para nos afastarmos do terreno do inimigo. Vamos considerar, vamos entender como acontece eficácia na vida espiritual. E assim lemos na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 14 a 16, assim lemos: e a multidão dos que cria no Senhor, tanto mulheres como homens, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos e em caminhas, para que, ao menos à sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Percebam, irmãos, Pedro, ele alcançou a eficácia na consagração para com Deus, de modo que até mesmo a sua sombra fazia milagre. Um outro personagem bíblico que também podemos considerar que ele alcançou a eficácia na vida espiritual foi Eliseu. E nesse particular eu quero destacar que Eliseu, ele foi um homem que pediu porção dobrada do Espírito que repousava sobre Elias, e Deus o concedeu isso. De modo que Eliseu morreu e até mesmo os ossos de Eliseu ressuscitou alguém. Mas vamos considerar isso na palavra de Deus. Segundo o livro dos Reis, no capítulo 13, versículo 20 e 21, assim lemos: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E, caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Uau! Que história interessante, não? Percebam, um grupo de homens estava indo sepultar alguém que havia morrido e agora eles viram que um exército inimigo se aproximava. E eles lançaram ali na sepultura de Eliseu aquele morto, afinal ele já estava morto. Que valor para ele tinha aquele homem? E quando aquele homem, irmãos, caiu na sepultura de Eliseu e o seu corpo tocou ao corpo de Eliseu, ele reviveu. Bom, irmãos, no livro Mensagem aos Jovens, na página de número 26, assim lemos: o céu está à espera para conceder as suas mais ricas bênçãos aos que se consagrem, aos que se consagrarem. Percebam, o céu tem um desejo ardente de abençoar a mim e a você, querido internauta, que neste momento está assistindo a essa live, a essa transmissão, a esse estudo da Palavra de Deus. O céu espera para conceder as suas mais ricas bênçãos. Isso podemos afirmar que temos, todos nós, recebido bênçãos da parte de Deus. Mas se nos consagrarmos ao Senhor, a promessa é que nós receberemos bênçãos maiores. Ainda no mesmo livro, mas na página de número 170, lemos: Deus aceitará os jovens com os seus talentos e a riqueza de suas afeições, caso eles se consagrem.
Olha aí, você jovem que está assistindo a esta live, Deus, Ele aceita a você com os seus talentos e as riquezas de suas afeições, caso você se consagre inteiramente ao Senhor. Caso você se ofereça a Deus como uma oferta a Ele. Eu quero passar para a parte aqui final desta mensagem, considerando o que disse um dos maiores pregadores que na história já existiu. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, falando sobre a consagração, enfaticamente escreveu assim: se formos fracos em nossa comunhão para com Deus, seremos fracos em tudo. Eu quero reiterar essa frase mais uma vez. Se formos fracos em nossa comunhão para com Deus, seremos fracos em tudo. Portanto, quer ser forte em todas as áreas da sua vida? Busque ser como Enoque. Considere a oração como tão importante quanto respirar. Viva em comunhão com Deus. Eu quero perguntar a você, você tem orado ao Senhor? Tem estudado a palavra de Deus? Tem ido à congregação? Tem pregado o Evangelho? Sim? Que bênção então. Se não, ou se de uma forma parcial você tem feito todas essas coisas, hoje o Senhor convida você, querido internauta, a se consagrar ao Senhor, a orar a Ele, a falar com Ele mais vezes, a ouvir mais a voz de Deus por meio da Bíblia, a congregar na congregação dos santos e a pregar o Evangelho, que foi uma missão que Ele nos deixou. Se você não tem feito isso, não fique triste. Eu quero dizer, esqueça-se de tudo até este momento e hoje, neste momento, faça um propósito com Deus e considere que o propósito feito com Deus é um propósito sério, mas o propósito que devemos fazer é buscarmos nos consagrarmos inteiramente ao Senhor. Eu quero concluir dizendo que a consagração, irmãos, é sim, de fato, indispensável. Oro para que eu e você entendamos aquilo que Deus espera de nós como seu povo. Amém. E neste momento eu quero orar por você. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, grandioso Pai, Deus que habita nos mais altos céus, agradecemos a Ti pelo privilégio de adentrarmos na Tua presença por meio da oração. Te agradecemos, ó Senhor, pelo seu amor expresso na cruz do Calvário, ao enviar Cristo Jesus para morrer por nós. Te agradecemos, ó Senhor, pelo cuidado que Tu tem tido para conosco, para com os Teus filhos neste momento tão difícil no qual temos enfrentado. Eu oro a Ti, Senhor, por cada internauta que neste momento decidiu, a partir deste momento, viver uma vida de consagração completa a Ti. Oro a Ti, Senhor, também pelos enfermos que de norte a sul têm sido infectados por essa terrível enfermidade. Te peço ao Senhor, afasta de nós, por favor, Senhor, tudo aquilo que nos impede de termos uma relação mais estreita contigo. Te peço também, Senhor, o auxílio divino para nos esvaziarmos de nós mesmos, de modo que venhamos a ser plenamente cheios do Espírito Santo. Peço-te ao Senhor perdão pelos nossos pecados, e no nome de Jesus é que oro. Amém. Eis que uma fonte Cristo nos depara, suas águas puras podem saciar. Quem é cansado deve
Oh, vem a fonte, tua alma restaurar. Debalde os planos que os mortais inventam, a água viva gozemos achar. O Pai é quem nos deparou uma fonte que pôs a sede da alma mitigar. Água da vida, Jesus te dá. Oh, vem a fonte, tua alma restaurar. Dai graças, pois, ao nosso Deus eterno, pela certeza que Jesus nos dá, de que esta fonte pura d'água viva nunca se esgota, nunca secará. Água da vida, Jesus te dá. Oh, vem a fonte, tua alma restaurar. Que bênção, irmãos. Agradecemos ao irmão Abraão Reis pela mensagem. Agradecemos também você que esteve e que está conectado aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Queremos lembrar você também que no próximo sábado, a partir das 9h30, nós vamos retomar aqui o nosso culto, né? O nosso culto no sábado, a escola sabatina, um culto divino. Tá? E também eu quero lembrar a vocês que no mês que vem, queridos, nós vamos divulgar aí nas redes sociais o cartaz. No mês que vem nós teremos uma conferência aqui no canal A Páscoa, né, de modo online, sobre a família. Cuidando da minha família é o tema dessa conferência. Vários irmãos vão estar trazendo aqui as palestras sobre este tema para todos nós, e nós também queremos, para a honra e glória de Deus, né, e também para abençoar a sua família. Então se prepare, anote na sua agenda aí, fique esperto, nós vamos distribuir os cartazes, como eu falei, nas redes sociais e também no WhatsApp, aí para o pessoal também divulgar entre todos. A partir, né, no mês de junho, nós vamos ter essa conferência, tá? Vai ser numa quarta-feira, a primeira quarta-feira de junho, do culto de quarta-feira do mês de junho, e também depois, sucessivamente, nos cultos aos domingos, tá? No primeiro dia da semana, né, no culto aos domingos, nós vamos ter aí uma conferência especial sobre a família, cuidando da minha família. Vamos falar sobre este tema, ok? Então, queridos, agora, então, em nome de Jesus, finalizamos este culto, essa transmissão, agradecemos muito a sua presença e já nos deixamos combinados para sábado, a partir das 9h30, nos vermos mais uma vez na Igreja Online. Que Deus abençoe a sua vida, uma boa noite e até sábado, se Deus quiser. Até lá. Vivifica